Fala galera, beleza? Aqui é Andy de volta, né? Um dia diferente, mas bora que bora. Segunda aula de equilíbrio, a gente vai ver aqui muita conta na aula de hoje, então ela é realmente bem importante. Ela é um pouco mais densa por conta dessas contas, por conta da conta, mas a gente vai trabalhando aos poucos. Semana que vem tem aula de exercícios, então se eu não conseguir trabalhar tudo dessa aula hoje, a gente vai continuar semana que vem, beleza? E aí trabalha com um pouco mais de exercícios para poder fixar melhor, tá? O roteiro da aula de hoje é o seguinte, é o que eu estou colocando aqui. A gente vai começar com uma revisão rápida de estequiometria, para vocês relembrarem o que é. Não sei mais ou menos em que pé vocês estão com o pita. Depois a gente vai ver a relação entre equilíbrio e estequiometria, que é o ponto-chave. A gente vai ver uma tabela chamada tabela IME. Aí eu vou fazer um exercício rapidinho com vocês aqui, só para consolidar como é que trabalha com essa tabela. Depois a gente vai ver a relação entre equilíbrio e lei de Hess, aquela lei de Hess lá da termoquímica. Tá? E aí, no final, esses dois slides, a gente vai, de constante de equilíbrio, a relação entre Kc e Kp, a gente vai ver duas outras constantes de equilíbrio. Tá? Vocês vão ver que a fórmula é a mesma, mas tem um nome diferente. Aí, por ter um nome diferente, a gente trabalha a parte para poder ter um foco um pouco maior. Tá? E aí, no final, se tudo der certo, eu termino com um exercício para poder fixar essa questão também. Tá bom? Então, vamos lá para o começo, que é a parte de estequiometria. Estequiometria é uma parte da química que ela vai olhar as proporções numa reação. Então, se você vai ter 2 reagentes, 3 produtos e por assim em diante, tá? Então, vamos olhar aqui uma equação genérica. Eu sempre coloco uma equação genérica desse estilo. A mais B gerando C e D, tá? Cada um com uma quantidadezinha, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, tá? E aí, a estequiometria vai dar pra gente uma fórmula, basicamente, que é o número de mols de cada um sobre o seu número estequiométrico é constante. Então, o número do Azão sobre o Azinho é igual Bzão sobre Bzinho, Czão sobre Czinho, Dzão sobre Dzinho. Tá? É isso a estequiometria. Isso aqui é uma regra de 3. Tá? Só que eu coloquei na fórmula de uma equação matemática. Tá? Mas aí como que a gente pode ver isso num exemplo? Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é o seguinte, a gente tem essa reação. Então, 3 meios de hidrogênio mais fósforo, mais 2 gases oxigênios, gerando o ácido fosfórico, que é o H3PO4. Tá? Sólido aqui, enfim. Cada um... Eita, que travou o mouse. Cada um com o seu estado da matéria. Beleza? Em seguida, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que olhar o enunciado. Se consumirmos 3 mols do fósforo, quantos mols dos outros produtos serão consumidos ou produzidos? Então, é uma estequiometria, que a gente vai ver uma proporção. Eu vou consumir 3 do fósforo, eu quero saber quanto que eu vou consumir do oxigênio, do hidrogênio e o quanto eu vou produzir do ácido, tá? Para isso eu vou utilizar esta equação aqui, que eu coloquei para vocês em marrom, tá? Então, número do hidrogênio, que é o nosso Azão, sobre o número estequiométrico dele, que é 3 meios, então hidrogênio sobre 3 meios, o fósforo sobre o número dele, que é 1, que quando não aparece nada na frente é 1, o oxigênio sobre 2 e o ácido sobre 1. Tá? Essa aqui é a nossa fórmula. Eu peguei esse modelo aqui e coloquei para a situação que está existente na nossa frente. Tá, com esse modelo aqui eu vou conseguir descobrir cada um do número de mols que foi consumido ou produzido a partir do fósforo. Porque olha só, o fósforo eu sei que eu consumi 3. Então eu sei que é 3 sobre 1. Bom, então eu sei que um dos resultados é 3, porque 3 sobre 1 é 3. E aí eu consigo descobrir cada um dos outros resultados. Tá? Então vamos ver aqui. O hidrogênio, que é o primeiro deles, é o hidrogênio sobre 3 meios igual a 3 sobre 1. Tá? Então, quando a gente tem uma divisão aqui na fração, você mantém o de cima e inverte e multiplica o segundo. Né? Então, se a gente tem 3 meios aqui, vai subir como 2 terços. Então, 2 terços do hidrogênio é igual ao fósforo, que é 3. Tá? Aqui a gente tem o oxigênio sobre 2 e o ácido sobre 1, que é igual ao ácido. Tá? Disso daqui que a gente já pode tirar os resultados. 2 terços do hidrogênio é igual a 3, então a gente vai passar esse 3 para cá multiplicando. 3 vezes 3 é 9. 9 sobre 2 é 4,5. Tá? Então o nosso hidrogênio é 4,5. O oxigênio vai ser a mesma coisa. Tem esse 2 aqui embaixo, vai passar multiplicando, vai virar 6. Tá? Então, o número de oxigênio é 6. E o ácido, como não tem nada, o ácido é igual ao fósforo, 3 igual a 3.
Tá? Então, o número de mols de ácido produzidos é igual a 3. Que foi o que eu coloquei aqui. Basicamente, gente, na estequiometria aqui, eu só quero que vocês saibam utilizar essa equação, tá? Que foi o que eu coloquei aqui para vocês. A gente pegou a equação geral, colocou para a situação, nessa parte preta. O fósforo eu já sabia que eram 3 mols, então eu coloquei aqui 3 mols. E o resto eu fui descobrindo por matemática, tá? Então, o oxigênio, ele tem que pegar esse 2 que está aqui embaixo, passar multiplicando. Então, ele não vai ser 4, ele vai ser 6, tá? Eu escrevi aqui errado. O ácido, ele está dividido por 1, então ele vai ser igual ao fósforo, então ele é 3. E o hidrogênio, 2/3 do hidrogênio é 3, então você vai passar esses 2/3 para o outro lado. 3 meios vezes 3 é 4,5, tá? Essa conta aqui está certa, só o oxigênio que eu errei para 4, tá? Mas é 6. Mas enfim, é essa revisão de estequiometria que eu queria trazer para vocês. Por quê? Porque a gente vai utilizar muito dessa proporçãozinha aqui no próximo slide, que é o de equilíbrio e estequiometria, tá? Existe uma relação entre equilíbrio e estequiometria, né? Na semana passada, a gente viu uma aplicação direta da constante. Ele te dava as concentrações no equilíbrio e você calculava a constante. Ou ele te daria a constante e perguntaria uma das concentrações no equilíbrio. Só que agora, as questões, às vezes, elas vão te dar aqui uma situação no início e vai te perguntar como é que fica no equilíbrio. Então, no início eu tinha 10 mols do reagente, não tinha nada do produto. No final, quando chegar no equilíbrio, qual que é a minha concentração do produto? E aí você vai ter que utilizar a estequiometria, porque parte desse reagente vai ser consumido para formar o produto. E aí, daí, a gente vai usar uma tabela chamada tabela IME, início, meio e equilíbrio. Não é fim, porque a reação não chega ao fim, né? Ela chega ao equilíbrio, tá? E é aqui que vai ficar um pouco mais clara aquela questão das concentrações se adaptarem, se adequarem, se conformarem ao valor da constante, tá? Porque a gente vai ver, independentemente de quanto começa a concentração, no final a proporção sempre vai ser igual à da constante, tá? Então, vamos olhar aqui para um exemplo, que fica mais fácil da gente visualizar. Trouxe aqui essa questão, uma reação de um gás hidrogênio com um gás iodo, gerando 2 ácidos iodídricos, tá? É um ácido iodídrico, hídrico, porque não tem oxigênio, tá? Então é um hidrácido. No início do experimento, os compostos estavam nessas quantidades. O hidrogênio 20 mols, o iodo 20 mols e o ácido 0,01 mols. Às vezes, ele já vai te dar um pouco de produto no início. Geralmente, não, tá? Geralmente, o produto não tem nada no início e facilita um pouco as contas. Mas, às vezes, ele vai trazer. Então, eu trouxe aqui um pouco mais complexo para a gente poder trabalhar juntos o mais difícil, tá? Sabendo que a constante vale 0,0025 e o volume é de 1 litro, calcule o consumo de reagentes e a produção do produto e a quantidade final de cada um deles, tá? Por que ele te deu o volume? Porque para a fórmula da constante a gente sempre utiliza concentração. Então, número de mols sobre volume, por enquanto, tá? No final a gente vai ver que existe uma outra forma de calcular. Beleza. Então ele me deu o número de mols, me deu o volume. Eu consigo calcular a concentração. Sabendo a concentração, eu vou ter que fazer a estequiometria, que aí vai ser o pulo do gato que eu vou mostrar no próximo slide, com a tabela IME. E aí, com a tabela IME, eu vou descobrir o valor desses compostos no equilíbrio, vou jogar na constante e eu vou descobrir as incógnitas, tá? E aí eu vou conseguir responder a letra A e a letra B. Beleza? Que é o consumo do reagente, produção do produto, então o quanto que eles variaram e a quantidade no final. Beleza? Então, bora lá. Vamos resolver esse exemplo em 3 passos. Primeiro passo é calcular a concentração. Sempre calcule a concentração primeiro. Mesmo que o volume seja 1 litro, calcule, tá? Só para não perder esse hábito. Tá? Então, como é 1 litro, fica mais fácil. Concentração do hidrogênio, número de mols sobre volume. O número de mols é 20, o volume é 1 litro. Então, vai ser 20 sobre 1, 20 mols por litro. Mesma coisa para o hidrogênio, para o iodo, 20 sobre 1, 20. E o ácido, 0,01 sobre 1, 0,01 mols por litro. Tá? Essas são as concentrações no início. E agora vai entrar a nossa tabela IME, que é exatamente isso. Tabela IME, você escreve como? Você faz aqui IME, início, meio e equilíbrio, coloca aqui a sua reação e coloca aqui cada coluna como se fosse a concentração
de um dos seus compostos. Então, a primeira coluna é a concentração do hidrogênio, a segunda coluna é a concentração do iodo e a terceira coluna é a concentração do ácido. Tá? Nessa ordenzinha, porque é a ordem que está aqui na reação. Início, meio, equilíbrio. E aí, nesses quadradinhos, você vai preencher com os valores. Então, no início, qual que era a concentração do hidrogênio? 20. No início, qual era a concentração do iodo? 20. No início, qual era a concentração do ácido? 0,01. Você primeiro preenche aqui o início. O meio, você vai colocar esse x. O que significa esse x? Que está acontecendo a reação e vai consumir uma quantidade x do meu reagente. Eu não sei ainda, eu vou descobrir. Tá? Mas como eu não sei ainda, é x. Então, os meus reagentes eles vão aparecer com um menos na frente, porque a gente está diminuindo a concentração deles. Então, no meio, eles são consumidos. Se eles são consumidos, diminui a concentração e a gente coloca um menos na frente. Tá? Com esse menos, vai ser menos x. Para o hidrogênio, por exemplo, eu defini menos x para o hidrogênio. Quanto que vai ser para o iodo? Menos x também. Por quê? Olha o número estequiométrico deles. É 1 e 1. Né? Quando não aparece nada, é 1. Então, como eles estão na mesma proporção, o quanto consome de um vai ser o quanto consome de outro. Então, se eu colocar isso aqui, menos 2x, seria menos 2x, menos 20x, menos 20x. Tá? E aí o valor do x vai variando, claro. Mas aí é melhor sempre trabalhar com uma incógnita só. Então, só o x. Então, menos x para o hidrogênio, como ele tem a mesma proporção do iodo, menos x para o iodo. Agora, no ácido, tem um número 2 na frente. Então, ele não vai ser x, ele vai ser 2x. E mais, ele vai ter um mais na frente. Por quê? Porque ele é um produto. Se ele é um produto, no meio, ele está sendo produzido. Então, está aumentando a concentração dele. Então, você tem que colocar um mais. E ele vai ser mais 2 por causa da proporção. Se o hidrogênio ele é 1 e eu consumi x, o meu ácido é 2, então eu tenho que produzir 2x. Então, qual que é o pulo do gato da tabela IME? Você vai escrever o início e vai para o meio. No meio, os seus reagentes você vai colocar com menos e o seu produto você vai colocar com mais. E o resto você vai preencher com o x, tá? Obedecendo a proporção estequiométrica. Então, o hidrogênio e o iodo aqui é 1 para 1. Então, vai ser 1x para 1x. O hidrogênio para o ácido aqui é 1 para 2. Então, vai ser 1x para 2x. Se tivesse um 5 no iodo, seria 1 para 5 para 2. 1x, 5x, 2x. Tá? Você vai sempre preservar e seguir o número estequiométrico. Tá? Geralmente a questão vai ficar com ou o número 1, no máximo 2, às vezes o 3. Tá? Para não complicar tanto a sua vida. Beleza? Mas saiba que é sempre importante se atentar para a proporção estequiométrica. Tá? Aqui era 1, 1, 2. Então, x, x, 2x. Tá? E no equilíbrio vai ser o quê? O início junto com o meio. Então, para o hidrogênio tinha 20 no início, no meio menos x. 20 menos x. E outra mesma coisa. 20 menos x, 20 menos x. O ácido, 0,01 mais 2x. Então, 0,01 mais 2x. Tá? A gente montou a tabela IME. Então, a gente já tem as concentrações no equilíbrio. A gente não tem o valor exato, né? Não é 1, 2, 3, 4, 5. Né? Tá em função desse x. E é ele que a gente vai descobrir, para poder responder a letra A e depois responder a letra B. Tá? Mas aqui já é a concentração no meu equilíbrio. Então eu posso pegar esses valores e colocar na minha constante, que é a terceira etapa, terceira e última etapa. Então, com esses valores do equilíbrio, a gente joga na constante. A nossa constante para essa situação, sempre produto sobre reagente, cada um elevado ao seu número estequiométrico. Então, o meu produto é o ácido, o número dele é 2, então é o ácido ao quadrado. O hidrogênio e o iodo são os meus reagentes, então eles vão ficar aqui embaixo, e eles têm o número 1 na frente. Tá? Então, eles vão estar elevados a 1, que é a mesma coisa que levar a nada. Tá? Bom, essa é a nossa equação. Agora eu vou jogar os valores. Então, próximo passo, jogar os valores. O meu produto é 0,01 mais 2x, 0,01 mais 2x ao quadrado. O hidrogênio e o iodo, os dois são de mesmo valor, 20 menos x. Então, 20 menos x elevado a 1 vezes 20 menos x elevado a 1. Como aqui é igual e está multiplicando, eu vou juntar para facilitar uma coisa aqui mais na frente, tá? Essa parte das contas você vai tendo um jogo de cintura conforme faz os exercícios e pega mais experiência, tá? Então, com calma, eu vou sempre mostrando para vocês
quais são os caminhos que são bons da gente fazer, tá? Então, quando a gente tem dois caras iguais, a gente junta, e aí, como são só dois, vai ficar a ao quadrado, tá? Então, 20 menos x vezes 20 menos x é 20 menos x ao quadrado, tá? Foi o que eu fiz aqui. A parte de cima, não mexi. Como está quadrado em cima e embaixo, eu posso juntar isso tudo numa coisa só. Vai ficar 0,01 mais 2x sobre 20 menos x, isso tudo ao quadrado. Eu coloquei o quadrado em evidência, tá? E aqui está o pulo do gato, que é a parte mais importante. Então, respira e vamos lá. O que eu fiz daqui para cá? Na parte de cima, eu sumi com 0,01, ficou só o 2x. E na parte de baixo, eu sumi com x, ficou somente o 20. Por que eu fiz isso? Porque em equilíbrio, a gente vai fazer uma coisa muito frequente que se chama desprezar. Tá? Então, a gente vai desprezar valores que são pequenos. A nossa constante, ele me deu, que é um valor de 0,0025. Então, é uma constante muito baixa. A gente tem muito pouco produto no final. Ou seja, a minha quantidade que está aqui no meio, ela é muito pequena. Tá? Se ela é muito pequena, quando a gente junta perto do 20, por exemplo, ela vai ser irrelevante. Tá? Então, 20 menos 0,001 é 20 para a química. Tá? Então, a gente vai fazer muito desses desprezos. E eu vou mostrando aqui para vocês por que a gente pode fazer nas situações que aparecer. Tá? Aqui, por conta do valor da constante ser muito baixo, eu consigo imaginar que o meu x ele vai ser muito menor do que 20. Então, eu posso desprezar ele. E aí, na parte de baixo, sobra só o 20. Só que ele é muito baixo, sim. Só que esse x ele deve ser um pouco maior do que 0,01. Porque 0,01 é muito pequeno. Tá? E aqui eu tenho 2x. Tá? Então, vai ser esse 2x, provavelmente, ele é muito maior do que o 0,01. E aí eu posso desprezar esse 0,01 e sobra somente o 2x. Ah, Ian, como é que eu vou saber que eu posso desprezar se eu não sei o valor? É no chute. Literalmente no chute. Tá? Então aqui eu estou chutando. Eu vou resolver essa equação, que vai ser uma equação mais simples, tá? Porque não vai dar aquela equação quadrática de ax2 mais bx mais c. Tá? Vai ser uma equação quadrática mais fácil de resolver. No final eu vou descobrir esse valor do x. Se eu descobrir, por exemplo, que o x é 15, aí eu não poderia ter desprezado frente ao 20. Porque 20 menos 15 é um valor considerável. Tá? Se fosse 20 menos 1, vai. Porque 19 é igual a 20 para a química. Então, eu vou resolver essa equação, vou descobrir o valor do x no final e vou voltar aqui para ver se o x realmente ele é muito menor que 20 e muito maior do que 0,01. Tá? Mas, de início, tudo indica que isso vai ser verdadeiro. Tá? E geralmente é. Beleza? E aí são questões um pouco mais complexas quando envolve equilíbrio e estequiometria. Tá? Geralmente as questões elas vão parar naquela aula anterior, da semana passada, em que você joga direto a fórmula do equilíbrio. Tá? Principalmente Enem. Beleza. Então desprezamos 0,01 e o x aqui de baixo. Sobrou 2x sobre 20 ao quadrado. Eu tenho 2 em cima e o 2 embaixo. Então a gente divide 2 em cima e embaixo. 2x vira x e o 20 vira 10. Então eu tenho x sobre 10 ao quadrado. A minha constante ele me disse que é igual a 0,0025. Então, x sobre 10 ao quadrado tem que ser igual ao valor da minha constante, que é 0,0025. E aí agora é resolver essa equação. Eu vou jogar a raiz do lado esquerdo, do lado direito. Então, raiz de x sobre 10 ao quadrado é x sobre 10. Tá? Esse quadrado some com a raiz. E aí a raiz de 0,0025 vai ser um valor bonitinho. Olha só, vai ser 0,05, tá? Porque aqui tem 4 zeros, tá? Então é como se fosse 10 a menos 4. E o 25. E aí raiz de 25 é 5. Raiz de 10 elevado a menos 4 é 10 elevado a menos 2. Tá? Que aí você divide o expoente. Menos 4 sobre 2 é menos 2. E aí 5 vezes 10 elevado a menos 2 é 0,05. Tá? Bom, constante igual a x sobre 10 igual... Não, aqui não é mais constante, aqui é raiz da constante, né? X sobre 10 igual a 0,05. Passa esse 10 para o outro lado, x igual a 0,05 vezes 10, que é 0,5 mols por litro, tá? Então, eu descobri o meu valor do x. Isso tudo eu fiz
para descobrir o valor do X. Sabendo o valor do X, eu sei o quanto que eu consumi dos meus reagentes, o quanto eu produzi do meu produto e qual que é a quantidade final no equilíbrio, tá? Que era a resposta que ele queria. O meu consumo foi X, porque está com menos na frente, então eu consumi 0,5 mols do hidrogênio, 0,5 mols do iodo e produzi 2x, que é 2 vezes 0,5, que é 1 mol. Então eu produzi 1 mol do ácido, tá? E aqui é importante, antes que eu esqueça, 0,5 mols é muito menor do que 20, né? Bem menor. Vai dar, essa subtração daria 19,5, que para a química é 20, tá? A química aceita até um 10% de erro, né? Então se eu tenho 100, eu posso falar que até 90 é igual a 100, tá? E 0,5 é muito maior do que 0,01, porque olha só, 2 vezes x é 2 vezes 0,5, é 1. 1 menos 0,01 é 0,99. 0,99 é igual a 1. Tá? Então, foi verdadeira, o nosso desprezo funcionou e não vai ter nenhuma diferença no valor final. Tá? 0,5 é muito menor do que 20 e muito maior do que 0,01. Tá? Mas isso aí você tem que pegar pela experiência, não tem jeito. Beleza. Letra A, consumo e produção, respondemos. A letra B, qual é a quantidade no final? Primeira delas, do reagente. Os dois eram 20 menos x. Tá? Então, a gente vai trabalhar com eles primeiro. 20 menos x, a gente poderia responder como 19,5, mas como a gente desprezou aqui e colocou só 20, então é 20 mols por litro. Pode parecer meio contraditório, tá? Porque não está tendo reação de fato, de certa forma, né? Porque o reagente ele mantém concentração constante, mas é porque varia muito pouquinho. Então, para a gente tem a reação, mas ela quase não existe, tá? E o meu produto vai ser 2x mais 0,01. Como eu já sei que o 0,01 é desprezível, é só o 2x, que é 1 mol por litro. Tá? Eu poderia escrever 1,01, mas é a mesma coisa que 1. Tá? Essa tabela M a gente vai trabalhar diversas vezes. Tá? Não se preocupem, porque é realmente um conteúdo bem extenso, tá? Bem mais complexo. Se for para focar em alguma coisa, foca na aplicação direta da constante que a gente viu semana passada. Beleza? Então vamos aqui olhar esse exercíciozinho. Bom, o que a questão fala para a gente? Sob condições adequadas de temperatura e pressão, ocorre a formação do gás amônia, NH3. Sempre bom lembrar. Assim, em um recipiente de capacidade igual a 10 litros, olha o volume, já circula. Foram colocados 5 mols de gás hidrogênio, sublinha, junto com 2 mols de gás nitrogênio, sublinha de novo. Ao ser atingido o equilíbrio químico, olha o equilíbrio, hein? Importante lembrar, faz um asterisco aqui. Verificou-se que a concentração do gás amônia produzido era de 0,3 mol por litro. Ou seja, no equilíbrio, a concentração do gás amônia produzido, porque não tinha nada no início, era de 0,3 mol por litro. Tá? Essa é a interpretação que ele dá para a gente. Dessa forma, o valor da constante de equilíbrio Kc é igual a... Esse Kc a gente vai entrar mais em específico mais tarde, mas é a constante que nem a gente tem visto até então, que é com concentrações molares, mol por litro. Então, primeiro passo. Ele me disse que tem a formação do gás amônia. Os meus reagentes são gás hidrogênio e gás nitrogênio, cada um com 5 e 2 mols. O volume é de 10 litros. E no equilíbrio, o meu produto, a amônia, é de 0,3 mol por litro. Tá? E com isso, a gente vai ter que calcular o valor da constante, que vai ser por meio da tabela IME. Porque eu não tenho todos os valores do equilíbrio. Eu só tenho o equilíbrio da amônia. Eu não tenho o equilíbrio do nitrogênio nem do hidrogênio. Então, eu vou ter que jogar início, meio e equilíbrio para poder fazer esse cálculo. Tá? Então, primeiro passo, monta a tabela. Tabela M, início, meio e equilíbrio. Nossa reação. E aí, teria que saber um pouco, né? Geralmente, as questões elas vão te dar já essa reação. Tá? Mas aqui, trouxe para vocês. Nitrogênio mais 3 hidrogênios geram 2 amônias. Tá? Então, primeira coluna de nitrogênio, segunda coluna do hidrogênio, terceira coluna da amônia. Beleza? No início... os valores eu vou falar depois. No início, ele me diz que eu tenho 5 mols de hidrogênio e 2 de nitrogênio. Tá? E nada da amônia, porque ele não me falou. Se ele não me falou nada sobre a amônia, a gente pressupõe que não existia no início. Tá? E aí, quando não existe no início, a gente coloca uma barrinha, pode colocar 0, o que for. Tá?
Só não coloca nenhum número que tenha valor, beleza? Ele me disse as quantidades em mol, só que eu preciso da concentração. Só que ele me deu que o volume é de 10 litros. Então, eu tenho 2 mols de nitrogênio, 5 de hidrogênio e 10 litros. Então, minha concentração vai ser o quê? Nitrogênio é 2 sobre 10, 0,2 mols por litro. Hidrogênio, que eram 5, 5 sobre 10, 0,5 mols por litro. E amônia nada, tá? Zero. Então, a gente pode preencher a primeira linha da tabela M. No início, o nitrogênio era 0,2, o hidrogênio 0,5 e a amônia nada. No meio, vai reagir uma quantidade X. X de quem? Coloquei X para o nitrogênio, tá? Porque geralmente é mais fácil a gente colocar o X para quem tem um número igual a 1, número estequiométrico. Então, vai ser menos X para o nitrogênio. Menos porque é reagente, X porque eu defini. O hidrogênio, tá? Hidrogênio, ele tem 3 na frente. O nitro tem 1. Então, 1 para 3. Se o nitro foi X, o hidro vai ser 3x, tá? Então, menos 3x para o hidrogênio, tá? Menos porque é reagente, 3 por causa do meu estequiométrico. E o x porque eu defini assim, tá? Para o nitrogênio. Agora, a nossa amônia ela vai ser produzida porque ela é produto. Então, vai ter um mais na frente. E ela vai ser mais 2x. Porque, olha só, a amônia tem um 2 na frente. O nitrogênio é 1, a amônia é 2. X, 2x, tá? Por isso que, geralmente, você coloca o x para quem tem um número igual a 1 na frente. Porque aí fica mais fácil, né? Se eu colocasse o 1 para o hidrogênio, aqui ficaria x sobre 3, por exemplo, no nitrogênio. Então, dificulta um pouco mais a conta. Procura que tem um número igual a 1, o número estequiométrico, ele é o x. E o resto você vai descobrindo. 3x, 2x, tá? Porque aqui os números são 1, 3 e 2. Beleza. Esse é o nosso meio. Qual que vai ser o equilíbrio? É a junção do início com o meio. Então, 0,2 menos x para o nitrogênio. 0,5 menos 3x para o hidrogênio. E 0,3... Eita, que eu me confundi. Por que eu coloquei 0,3 aqui na amônia e não coloquei 2x? Porque ele me disse aqui que, ao ser atingido o equilíbrio, verificou-se que a amônia era de 0,3 mol por litro. Então, aqui, realmente era 2x. Só que ele me disse que no enunciado era 0,3. Ou seja, 0,3 é igual a 2x, que é o que está aqui em roxo. Tá? Esse marronzinho era o que eu estava falando para vocês do meio. Tá? Leve enroladinha. Então, assim, se no final aqui seria 2x e ele me disse que é 0,3, então 2x igual a 0,3. Se 2x é igual a 0,3, x é igual a 0,3 sobre 2, que é 0,15 mol por litro, tá? Então, o meu x eu já tenho o valor, porque ele me disse que no equilíbrio a amônia é 0,3. E pela tabela IME, o equilíbrio da amônia deveria ser 2x, tá? Então, 2x igual a 0,3, x é igual a 0,15 mol por litro. Então, com isso, eu posso já descobrir qual que é a concentração dos outros reagentes, dos outros compostos no equilíbrio. Porque o nitrogênio é 0,2 menos x. E o hidrogênio é 0,3 menos 3x. Tá? Então, com isso eu já posso calcular. Mas também posso colocar esses valores na minha constante. O que é que eu vou fazer? Olha só. Jogando isso tudo na constante, a gente vai ter que a nossa constante para essa situação é produto sobre reagente, cada um o seu número estequiométrico. Amônia elevado ao quadrado, por causa do número dela. Nitrogênio elevado a 1, porque ele é 1. E o hidrogênio, hidro, elevado a 3. Tá? Então, 2, 1, 3. A amônia no equilíbrio é 0,3. Então, 0,3 ao quadrado. O meu nitrogênio, ele é 0,2 menos x. Tá? Não substituindo o valor do x. E o meu hidrogênio é 0,5 menos 3x. Tá? O x é 0,15, pelo que a gente calculou aqui. Então, 0,2 menos 0,15, 0,5 menos 3 vezes 0,15. Fazendo essas contas, 0,2 menos 0,15 é 0,05. Tá? É como se fosse 20 menos 15. Sobra 5. E aí você coloca 2 vírgulas. Então, 0,05. 3 vezes 0,15, aqui na direita, é 0,45. Tá? E aí, 0,5 menos 0,45 é 0,05. 50 menos 45, sobra 5. Tá? E aí, coloca as 2 vírgulas. Então,
Na parte de baixo, a gente tem 0,5 vezes 0,5 ao cubo. Como a base é a mesma, a gente soma os expoentes. Então, 1 mais 3 dá 4. Então, na parte de baixo, a gente tem 0,05 elevado a 4. Em cima, 0,3 ao quadrado. Então, eu posso colocar esse ao quadrado em evidência, que aí vai ficar 0,3, ele estava ao quadrado, então o quadrado sobe, e o 0,05 estava à quarta. A quarta é ao quadrado, então vai sobrar um quadrado ainda nela, que é 0,5 ao quadrado, aqui ao quadrado, beleza? Resolvendo essa conta, 0,3 sobre 0,05 ao quadrado é 0,3 sobre 0,0025. Essa divisão aqui dá 120, só que é 120 ao quadrado. 120 ao quadrado é 14.400. Coloca em notação científica, coloca a vírgula. Então vai ser 1,44 vezes 10 à quarta, que é a letra E. Beleza? Esse exercício aqui era mais para a gente treinar novamente a tabela IME, tá? Essa parte das contas em si não precisava. Note que aqui eu não desprezei. Por quê? Porque eu não sei o valor da constante. Então, eu não sei se esse x vai ser muito pequeno. De fato, ele pode ser bem grande, né? Porque olha aqui. As concentrações eu calculei, deu 0,2 e 0,5. E no final a amônia é 0,3. Eu descobri que o meu x era 0,15. Eu não podia desprezar ele, porque ele era muito próximo dos outros valores, tá? Você poderia fazer dessa forma aqui, que nem eu fiz, ou você poderia, antes de jogar na constante, já calcular esses valores do equilíbrio, tá? E aí você descobrir que aqui é 0,05 e aqui é 0,05. E aí você já começava nesta etapa aqui, tá? Mas aí, no final das contas, é a mesma coisa, tá? Era mais pra gente trabalhar a tabela IME. Olha o enunciado, lê, interpreta. Então, separa as informações, calcula a concentração, joga na tabela IME o início, faz esse x do meio, tá? Sempre lembrando da proporção estequiométrica. Junta o início com o meio para descobrir o equilíbrio e pega esse equilíbrio e joga na constante. Que aí você vai fazer contas e contas. Às vezes você vai desprezar, geralmente quando ele já te dá a constante, tá? Se ele não te dá a constante, geralmente é um pouco mais complicado de você desprezar, tá? Mas aí é só você olhar. Se o seu meio for considerável, não despreza. Então, 0,15 perto de 0,2 é muito próximo. Então, não pode desprezar, tá? Se fosse 0,00015, poderia desprezar, tá? Porque aí é realmente muito pequeno. Mas, se não for, não despreza, tá bom? Mas a gente vai trabalhando aqui aos pouquinhos. Mandem dúvidas, colhem nos plantões, que a gente vai resolvendo isso juntos, beleza? Vamos passar para a próxima parte da aula, que é equilíbrio e lei de Hess, com essa tabelinha linda. Aí, quando a gente vai trabalhar equilíbrio com lei de Hess, a gente tem que fazer uma comparação com a entalpia, que eu acho que foi mais fácil de entender. E aí eu coloquei essa tabela aqui. Operação na reação, o que a gente faz com a entalpia, o que a gente faz com a constante. Quando a gente tinha duas equações e somava para gerar uma terceira, a gente somava também as entalpias. Para a constante de equilíbrio, a gente vai multiplicar. Então a gente vai pegar a constante 1 vezes constante 2, vai ser igual a nova constante. Mesma coisa, subtração, que era inverter o sinal, a gente invertia o sinal da entalpia, para a constante a gente vai dividir. Então a gente vai ter uma constante divididos pela outra. Se a gente estiver pegando uma equação menos a outra. Multiplicar, então eu vou multiplicar a minha equação por 2. Então agora todo mundo vai ter um coeficiente multiplicado por 2. Eu multiplicava por 2 a entalpia e na constante eu vou elevar a potência. Então, nesse caso, elevar ao quadrado. Na divisão, então eu vou dividir todo mundo por 2. A gente dividiria a entalpia por 2 e na constante a gente vai colocar uma raiz quadrada. Se eu dividir por 5, uma raiz de 5. Tá? E aí vamos olhar aqui os exemplos para ficar um pouquinho mais claro. Mas o foco é, somou, a entalpia soma, subtraiu, a entalpia subtrai, multiplica, a entalpia multiplica, divide, a entalpia divide. E aí a constante é um passo além. Então, o que seria um passo além de somar? Multiplicar. O que seria um passo além de subtrair? Dividir. O que seria um passo além de multiplicar? Elevar a potência. O que seria um passo além de dividir? Colocar uma raiz. Tá? Então, vamos olhar aqui primeiro a soma. Coloquei
exemplos bem mais simples para a gente poder olhar com mais facilidade, tá? Porque aí quando a gente tiver uma coisa grande, fica um pouco mais difícil. A gerando B, C gerando D. Constante 1 é B sobre A, constante 2 é D sobre C, tá? Produto sobre reagente, cada um elevado ao seu coeficiente, todo mundo coeficiente 1. Se eu somar essas duas equações, eu vou gerar a equação de A mais C, gerando B mais D. Qual que vai ser a minha constante? B vezes D sobre A vezes C. Olha aqui as cores. Eu tenho B sobre A, que nem aqui. Eu tenho D sobre C, que nem aqui. Então, a nossa constante 3, ela é a constante 1 vezes a constante 2, tá? Por quê? A gente colocou agora novos produtos e novos reagentes conforme as outras equações. Exatamente igual, entendeu? Então aqui, quando a gente multiplica a constante 1 pela constante 2, a gente vai ficar com B e D em cima e A e C embaixo, que foi exatamente a mesma coisa que a gente encontrou aqui. Por isso que, quando a gente soma duas equações, ou mais, a gente vai multiplicar as suas constantes. Então imagina, no exercício, ele te deu a primeira equação, a segunda equação e os valores da constante. E ele quer saber qual que é o valor da constante dessa terceira aqui. Você vai pegar o valor dessa, multiplicar pelo valor dessa e vai encontrar. Que nem na entalpia. A gente juntava várias equações para descobrir uma nova entalpia. Aqui a gente vai juntar várias equações para descobrir um novo equilíbrio. E aí a gente vai utilizar essas operações matemáticas. Multiplicar, dividir, elevar a potência ou colocar raiz. Vamos olhar a subtração. A subtração nada mais é do que você somar com o inverso, né? Então aqui, a gente tem a primeira equação, x gerando y, e a segunda, w gerando z. Se eu faço a primeira menos a segunda, é como se eu estivesse juntando o x com o z e o w com o y, tá? Que aí eu vou gerar essa terceira equação, que é x mais z, gerando y mais w, tá? Porque subtrair é inverter o sentido e juntar. Olhando para a minha constante, os meus produtos são y e w, e os meus reagentes são x e z. Olha novamente as cores. Em amarelo, nesse amarelo meio marrom, a gente tem y e x, exatamente igual a 1. Então, aqui a gente já tem a constante 1. Só que aqui em verde está ao contrário, a gente tem w sobre z, que é o inverso da constante, só que não é o inverso de sentido, é o inverso da divisão. Então, é como se eu estivesse dividindo a constante 1 pela constante 2, tá? Porque eu inverti o sentido. O que estava em cima foi para baixo, o que estava embaixo foi para cima. Porque quando a gente tem uma divisão de frações, a gente conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Por isso que, quando a gente subtrai uma equação da outra, a gente divide as equações, as constantes, tá? Porque dividir a constante é como se a gente estivesse multiplicando pelo inverso, tá? Quando eu inverto o sentido, eu vou ter que inverter a minha equação, tá? Então, por exemplo, se eu inverter aqui, fazer z formar o w, a minha constante não vai ser mais z sobre w, vai ser w sobre z, que é o inverso da constante 2, que é 1 sobre constante 2, tá? E aí, quando a gente junta na divisão, tá? Mas aí vai ser mais ou menos a mesma coisa, você vai fazer equação 1 mais equação 2 menos equação 3. Então vai ser constante 1 vezes constante 2 divididos pela constante 3. Lembra naquele passo a passo? Vai ser exatamente a mesma coisa. Só que aí, onde você estiver fazendo um mais com a reação, você coloca uma multiplicação para constante. Onde tiver um menos, coloca a divisão para constante, tá? Beleza? E agora, por último, a multiplicação e a divisão, eles são bem parecidos entre si, então vai vir juntinho aqui. Vamos ver, a gente tem aqui essa equação aqui, g gerando h, com essa constante aqui. Se eu multiplicar ela por 2, eu vou ter uma nova reação, né? Mesma coisa, só que com mais quantidade. E aí agora o quê? A constante ela é sempre elevado ao coeficiente. Se eu multipliquei por 2, os meus coeficientes agora vão ser 2, porque antes era 1. Ou seja, esse 2 eu posso colocar em evidência. Quando eu coloco ele em evidência, eu descubro que a constante 2 é a constante 1 ao quadrado, certo? Se eu tivesse multiplicado por 5, ficaria 5g, 5h, h a quinta, g a quinta. Coloco o 5 em evidência. Constante 2 é igual a constante 1 elevado a 5, tá? Porque quando a gente está multiplicando e dividindo, a gente está multiplicando e dividindo o número estequiométrico, que é o expoente. Por isso que a gente vai fazer potência ou vai fazer a raiz. Vamos olhar aqui a divisão.
fazer o inverso aqui. 3J gerando 3K, a gente tem essa constante aqui, K ao cubo, J ao cubo. E aí eu vou dividir essa equação por 3, por exemplo, para facilitar as contas. J gerando K. A minha nova constante é K sobre J, beleza? Bom, se eu pegar minha constante 1 e colocar uma raiz cúbica nela toda, eu vou achar minha constante 2, certo? Ou seja, minha constante 2 ela é a raiz cúbica da constante 1. Por quê? Porque eu peguei a equação 1 e dividi ela por 3, beleza? É apenas isso, tá bom? A maior parte vai ficar na soma de subtração, tá? Então você vai multiplicar ou dividir as constantes. Raramente vai aparecer uma multiplicação ou uma divisão, tudo bem? Essa aqui é uma parte importante, que essa tabela vai continuar aparecendo, ela vai aparecer na nossa aula de eletroquímica, tá? Que a gente vai comparar as três coisas, entalpia, constante e potencial, tá? Mas, novamente, isso vai continuar sendo trabalhado frequentemente ao longo do nosso semestre com muitos exercícios, tá? Tem na lista de exercícios, colhem nos plantões, me chamem. Vamos aqui agora para o finalzinho da aula, que são as nossas constantes de equilíbrio, tá bom? Elas são assim, a gente tem essa equação geral, tá? De constante que eu tenho trabalhado com vocês, né? Que é a concentração molar, né? Em concentração molar é mol por litro. Só que as questões geralmente não vão chamar isso de constante, vai chamar isso de constante Kc, que é essa em azulzinho aqui. Constante de equilíbrio Kc, ela vai utilizar as concentrações molares. Como é concentração, é C de concentração, tá? Então, constante de concentração é o Kc. Então, da geral que a gente está trabalhando até agora para Kc, é exatamente a mesma coisa. Só que algumas questões, elas vão trabalhar com Kp, que é o constante de pressão, e é a pressão parcial, tá? Que é a pressão somente daquele composto. Então, você vai ter uma equação gasosa. Nessa equação gasosa, cada um dos gases tem uma pressão parcial. E aí, é essa pressão parcial que você vai utilizar na sua constante. É como se fosse uma concentração, tá? Porque a pressão parcial a gente pode calcular pelo PV/nRT, que vai ser o número de mols daquele composto sobre o volume total vezes RT, tá? Então, pressão parcial é mais ou menos uma concentração, tá bom? São basicamente esses dois tipos de constante que vão aparecer para vocês. Então, o exercício pode falar, calcule a constante da reação, calcule a constante Kc da reação, calcule a constante Kp da reação. E aí ele vai te dar as informações em concentração, em pressão parcial ou no que ele te der, tá? Mas assim, não se prendam a esse modelo fixo, tá? Não é porque é Kp que só vai existir Kp, tá? Algumas questões elas misturam, como eu coloquei aqui para vocês. Se eu tenho, por exemplo, essa equação genérica aqui, o meu A e o meu D são aquosos, então são concentração molar, mol por litro. O B e o C são gases, então pressão parcial, geralmente, que é mais fácil de a gente calcular do que uma concentração de gás. A minha constante ela vai ser uma junção da pressão parcial com concentração molar, e tá tudo bem. Você vai olhar essa constante geral, que eu te dei até então, e vai ver no exercício o que ele te deu. Se ele te deu pressão parcial de C, você não vai discutir com a questão. Você vai utilizar a pressão parcial de C, tá? Porque ele não te deu a concentração molar, beleza? A não ser que ele te peça expressamente Kc ou Kp, você trabalha com o que ele tiver te dado, tá? Te deu pressão parcial? Usa a pressão parcial e segue com a vida. Te deu concentração molar? Usa a concentração molar e tá tudo bem. Te deu os dois? Usa os dois, tá? Se ele não te falar nada sobre qual constante ele quer. Porque algumas questões elas podem pedir o valor de Kc e o valor do Kp, que é o assunto do próximo slide. Porque existe uma relação entre esses dois, tá? Mas fato é que é só para trazer para vocês o nome dessas constantes. Então, quando a gente utiliza a concentração, chama Kc. Quando a gente utiliza somente a pressão parcial, Kp. Mas é tudo fruto dessa equação mãe, né, essa equação genérica, tá? E aí exercício vai trabalhando com vocês, tá? Geralmente eles vão ficar nessas três aqui. Ou ele vai falar só constante, ou ele vai falar Kc, ou ele vai falar Kp, tá? Então vamos aqui pro finalzinho para terminar a aula, que eu acho que não vai dar para fazer o exercício, e ele fica para a semana que vem para a nossa aula de exercícios. Essa relação entre Kp e Kc é muito interessante, ela é cobrada de vez em quando, mas você só precisa saber
o resultado final, tá? Eu vou aqui trazer um pouquinho da demonstração, passando, né, um pouco mais rápido por causa do tempo, porque não precisa saber tão a fundo a demonstração, mas vamos lá. A gente vai utilizar o PVNRT para relacionar Kc e Kp. De que forma? Pressão parcial do gás X, ele é essa formulazinha aqui, tá? Pressão parcial vezes volume é igual ao número de mols do X vezes RT. Aqui é o PVNRT, tá? Só que imagina que você está numa situação que tem vários gases. Eu quero calcular a pressão parcial do X. Então eu vou pegar o volume total e o número de mols do X, tá? Isso vai dar minha pressão parcial. Então vamos isolar a pressão parcial. Vou passar esse volume para o outro lado, dividindo. Número de mols sobre volume é concentração molar, tá? Número de mols sobre volume, mol por litro, tá? Então, a nossa pressão parcial do X é a concentração molar do X vezes RT. E com isso aqui, eu vou relacionar Kp e Kc. De que forma? Olha essa equação genérica aqui. Todo mundo é gás, tá? Eu vou ter a constante Kp, que vai ser todo mundo. Então, pressão de C, pressão de D, de A e de B. E eu vou ter o meu Kc, que é a concentração molar do C, do D, do A e do B. Como que eu vou relacionar um com o outro? Eu vou partir dessa equação aqui, P de x igual a x vezes RT, e vou substituir aqui. Tá? Então, o primeiro passo é substituir. Na hora que eu substituo, o P de x é x vezes RT. Então, o P de C é C vezes RT. P de D, D vezes RT. P de A vezes RT. P de B, B vezes RT. Tudo elevado ao coeficiente estequiométrico, tá? Nunca se esqueça dele. Agora a gente vai isolar essas concentrações molares de um lado e deixar o RT do outro lado, porque já é meio curioso estar aparecendo essa concentração aqui de forma bem semelhante ao Kc. Então, nosso primeiro passo é separando essas concentrações com os coeficientes, a gente vai achar essa parte marronzinha, que eu não coloquei a cor à toa, tá? Vezes a outra parte, que é o RT. Então, de um lado a gente tem as concentrações, exatamente como está no Kc, e do outro lado a gente tem o RT elevado a cada um dos coeficientes. Tá? Então, se isso daqui é o Kc, eu posso substituir para Kc. E o RT, como aqui tudo é RT, eu vou juntar ele e juntar os expoentes. Então, o que está multiplicando soma, o que está dividindo subtrai. Como expoente normal mesmo. Tá? Então, o RT vai ser C mais D, que está multiplicando aqui em cima, menos A menos B, que está dividindo. Só que o que significa C mais D menos A menos B? É a soma dos produtos menos a soma dos reagentes, que é a variação do número de mols gasosos. Então, a relação entre Kc e Kp, vocês precisam saber apenas isso, que a constante de pressão, né, a constante de equilíbrio da pressão parcial, ela é a constante que, Kp, vamos lá, de novo. O Kp é igual ao Kc vezes RT elevado ao ΔN gasoso. O que isso significa ΔN gasoso? Tenho 5 mols de gás no produto e 3 no reagente. Então, 5 menos 3 é 2. Então, vai ser Kp igual a Kc vezes RT ao quadrado. Com isso, a partir dessa fórmula, que às vezes a questão te dá, você vai conseguir relacionar Kp e Kc. Às vezes ele vai te dar as pressões parciais, vai te pedir para calcular o Kp e vai te perguntar qual que é o valor do Kc, por exemplo. E aí você vai utilizar a fórmula do Kp com as pressões parciais, calcula o Kp, joga nessa fórmula. Kp é tanto e é igual ao Kc vezes RT elevado ao ΔN gasoso. O R é a constante universal dos gases, o T é a temperatura, que ele vai te dar, com certeza, e o ΔN gasoso você vai tirar da equação, do balanceamento da equação. Tá? Então, você vai ter 1, 2, 3, 4 de número estequiométrico. Então, 3, 4 do produto, 1 e 2 do reagente. 3 mais 4 é 7. 1 mais 2 é 3. 7 menos 3 é 4. Então, o nosso ΔN gasoso é 4. É bem parecido com aquela questão de onde tem maior ou menor volume, que a gente estava vendo semana passada. É exatamente a mesma coisa, só que aqui a gente calcula, tá? ΔN gasoso vai ser o número de mols de gás do produto menos o número de mols de gás do reagente. E aí tem que ser somente gás. Se tiver alguém aquoso aqui no meio, não serve, tá? Constante, a gente vai ter ou aquoso ou gás, basicamente. Então, geralmente, essa equação aqui vai ser reação que somente tem gás,
tá bom? E aí você vai conseguir relacionar o Kp com o Kc, beleza? E é só utilizar essa equação direta. Kp igual a Kc vezes RT elevado a ΔN gasoso, tá? E aí vai ter várias questões para vocês na lista de exercício, na apostila, se vocês quiserem eu posso olhar, para resolver essas questões, tá? Essa própria questão aqui que eu trouxe para vocês podem depois tentar, mas eu vou voltar semana que vem nela, utiliza o Kp. E aí eu mostro aqui como que a gente utiliza a conta. É exatamente a mesma coisa do Kc, só que com pressão parcial. E aí a gente pode relacionar um com o outro. Tudo bem? Espero que tenha ficado entendido, tenha sido uma boa aula. Semana que vem a gente continua tirando essas dúvidas, tá? Com a lista de exercícios, eu acho que vai ficar bem mais claro para a gente poder entender as coisas. E aí, equilíbrio, a gente vai voltando o semestre inteiro, tá? A gente vai fazer aquela intercalação entre equilíbrio e eletroquímica, só que os dois vão estar sempre presentes nesse segundo semestre, beleza? Então é isso, gente. Bom descanso, boa semana de estudos e até a próxima.